Aí eu postei que o continente africano existe hoje sob a maldição patriarcal lançada pela boca de Noé. Gente, eu não sei se alguém já viu, mas eu pessoalmente fiquei surpreso ao descobrir Marco Feliciano falando que a África foi amaldiçoada pelo patriarca Noé. E eu fiquei surpreso porque nesses anos de estudar teologia, livros e livros, comentários e comentários, eu não vi algum teólogo que faça menção disso, nem que faça alusão. E olha que eu gosto de Antigo Testamento, inclusive o livro de Gênesis. E ele falou isso, cara. Eu creio que ele baseou em Gênesis capítulo 9, versículos 25 a 26, onde diz assim: E disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos, a seus irmãos, e ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e a Canaã lhe seja servo. Eu creio que ele falou isso porque não entendeu duas palavras hebraicas, que é a palavra arur para maldição e a palavra berechaf para benção. E eu vou tentar explicar ele neste vídeo, dando uma aula mesmo, para ajudar ele, para que ele não venha errar mais sobre esse assunto quando ele prega no livro de Gênesis. Eu vou mostrar como essas duas palavras, bênção e maldição, foram usadas no livro de Gênesis, para que ele não erre mais um erro tão crasso como esse. Eu vou ler aqui na Bíblia hebraica. O texto é Gênesis capítulo número 9, versículos 25 e 26. Diz assim: Vaiomer arur hanan hevet hevedim virre lehahif vaiomer beruch yovah Elohei Shem virre hanan hevet lemor. Essa é a base da questão. Como eu disse, é simplesmente uma questão de não entender duas palavras hebraicas. Como essas duas palavras foram usadas em especial aqui no livro de Gênesis. Porque nós precisamos entender como essas duas palavras foram usadas para que nós possamos fazer uma abordagem relacionando o uso dessas palavras em diferentes passagens do livro de Gênesis. Dentre essas duas palavras, a primeira palavra que foi usada no livro de Gênesis é a palavra berechaf, que é a palavra bênção. E isso nós vamos ver Gênesis capítulo número 1, versículo 28, diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre todas as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Então, a primeira vez que a palavra bênção, berechaf, foi anunciada é sobre toda a terra, sobre todo o cosmo criado por Deus. Em outro lugar que essa palavra berechaf, bênção, foi usada no livro de Gênesis, é capítulo 2, versículo número 3. Diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera, e abençoou o sétimo dia. Então, esse é o outro momento que essa palavra berechaf foi usada, a palavra bênção. Então, a palavra bênção é a palavra que foi usada para abençoar toda a criação que Deus fez após terminar sua obra. E esta bênção vai ser interrompida a partir de capítulo número 3, no evento da queda. Em segundo lugar, vamos olhar agora como a palavra maldição, arur, foi usada na Bíblia pela primeira vez. Vamos olhar em Gênesis capítulo número 3, versículo número 14. Diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Ou seja, a maldição começa com a serpente, que é a personificação do Satanás. Outro lugar que essa palavra arur foi usada é Gênesis capítulo 2, versículo número 17, diz assim:
E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. É segundo momento que essa palavra, arur, maldição, foi usada, mas a causa sempre é Satanás. Outro lugar que a palavra arur foi usada está em Gênesis capítulo número 4, versículo número 11. Diz assim: és agora, pois maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Ou seja, o Caim foi amaldiçoado aqui. É o terceiro momento que nós encontramos a palavra maldição. Outro lugar também que essa palavra, arur, maldição, foi usada, é em Gênesis capítulo 6, versículo número 5. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Foi usado aqui. Também em outro lugar que essa palavra maldito, arur, foi usada, é em Gênesis capítulo número 8, versículo número 21. Diz assim: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, irmãos, percebam que eu mostrei que a partir do capítulo número 1 e capítulo 2 foi usada a palavra berechaf, a palavra hebraica para bênção. E mostrei que a palavra arur foi usada a partir de capítulo número 3, e essa palavra é repetida várias vezes nestes textos e versículos que eu li, e seus equivalentes, tem outros equivalentes de maldição que eu não li, eu só usei ali palavras arur. E essa palavra, arur, seus efeitos continuam manifestando até no capítulo número 11. Qual que é a ideia do uso dessa palavra a partir de capítulo 3 até capítulo número 11? Por que vem falando da maldade do homem e efeitos catastróficos desta palavra? Vem sendo dito para mostrar que o pecado estabeleceu sobre a terra e esse pecado agora lastra sobre todos os seres humanos, afetando os homens sem distinção. É por isso que você encontra o clímax do problema da queda lá no capítulo número 11, quando o homem não quer importar mais com as coisas de Deus. Então, a ideia é essa, é mostrar que todos os seres humanos estão afetados pela maldade da queda. Dito isto agora, eu passo a olhar especificamente esse capítulo 9 de Gênesis, versículos 25 e 26, que é o cerne do problema, onde as pessoas que são preconceituosas, querer dizer que a África é amaldiçoada, usam sua ignorância ajuntada com preconceito para dizer o que eles querem. Capítulo 9, versículo 25 e 26, diz assim: e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos, a seus irmãos, e ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Shem, e Canaã lhe seja servo. Muito bem, é aqui que está a questão. A pergunta é: por que agora essa maldição é anunciada aqui nesta passagem por Noé, pela boca de Noé e no meio da sua família? Outra pergunta a fazer: por que Noé se embriagou? E por que se deitou nu na sua tenda? E por que o seu filho Canaã tinha mau comportamento? De não ter respeito, honra ao seu pai. E por que Noé também não poderia ter compaixão do seu filho? Essas coisas foram anunciadas aqui, sabe para quê? Para mostrar que Noé também, ele e sua família, a maldade do pecado que vem sendo anunciado, alcançou a ele.
e toda a sua família. Essa é a proposta dentro dessa gama de grande narrativa do livro de Gênesis, a partir de capítulo 3 a capítulo 11. Mostrar que o pecado atingiu todas as pessoas de maneira geral, sem distinção, sem discriminação. Entretanto, não se trata de uma maldição específica. Não se trata de uma maldição a um povo da terra, a uma raça, ou um continente, ou uma nação. Trata-se aqui de uma maldição, maldade generalizada. Mas por que, repito outra vez, por que é anunciada essa maldição aqui na família de Noé? Sabe por quê? Porque Deus queria deixar muito claro que Noé não era justo, Marcos Feliciano. Deus estava mostrando que Noé não era justo, como muitas pessoas erroneamente interpretam a Bíblia por falta de conhecimento, dizem que Noé é justo. Noé não é justo. E Jesus disse que na época de Noé, as pessoas comiam e embriagavam. Está lá em livro de Mateus, só olhar lá. E qual foi o pecado de Noé? O pecado de Noé foi também de embriaguez. Isso é só fazer analogia fidei, analogia fidedigna. Com cautela, você vai ver. Noé cometeu o mesmo pecado que seus contemporâneos cometeu. E outra coisa, não tem aquele versículo no capítulo 6 do livro de Gênesis que fala que Noé é justo, íntegro. É o tipo de versículos que as pessoas como Marcos Feliciano extraem o pretexto e começam a falar o que eles querem. Vamos ver se de fato Noé era justo. Se é por causa da sua justiça que salvou do dilúvio. Vamos ver. Gênesis capítulo número 6, versículo 8 e 9. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Muito bem. É assim. As pessoas que interpretam a Bíblia apapagaiadamente, como Marcos Feliciano, eles que saem com esse versículo falando que Noé é justo e por causa da sua justiça que ele foi salvo. Agora olha o versículo número 8, que é imediatamente anterior a esse versículo 9, diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Veja que antes de Noé ser tido como uma pessoa justa, versículo 8 já antecipa nos dizendo que Noé achou graças diante de Deus. Ou seja, a justificação de Noé é regido pela graça de Deus. É a graça de Deus que o conduz à justificação. É por causa da graça que Noé foi tido como um homem justo. E mais do que isso, Noé, sua aliança com Deus é chamada de aliança da preservação. Ou seja, Deus estava sendo gracioso com ele para lhe usar como um instrumento para guardar e preservar as criaturas que Deus queria manter sobre a face da terra. Deus estava sendo gracioso com Noé. Como Deus foi gracioso com Noé para lhe salvar do dilúvio, e as pessoas ficam pensando que Noé é justo. É por isso que lá no capítulo 9, Deus demonstra que Noé era pecador, mas isso pós-dilúvio. Depois do dilúvio, depois de ele ser salvo, aí Deus mostra que Noé também era pecador tanto quanto o outro. Por isso que ele embriagou como pessoas de sua época, e seus filhos mal educados faz coisas também que não deveria fazer, e a maldade do pecado está presente na sua família. Assim como essa maldade vem lastrando em todos os homens da terra, também a maldade está em Noé. Essa é a questão. Além disso, Marcos Feliciano, outra coisa que você deveria perceber neste texto, neste capítulo 9, versículo 25 e 26, é que foi introduzida aqui uma fala em termos de poesia hebraica, que é assim, escuta como soa: e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos, a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Shem. Usou-se a poesia hebraica na forma de paralelismo, porque a poesia hebraica ela funciona
com paralelismo. A poesia hebraica não é composta em forma de métrica, como é a poesia ocidental. Mas aqui é um paralelismo. E o tipo de paralelismo usado aqui é chamado pelos estudiosos de paralelismo antitético ou paralelismo de contraste. Contraste porque a ideia da palavra já disse. Perceba que há um contraste estabelecido aqui. Maldito seja Canaã e bendito seja Shem. A palavra maldição é contrastada com a palavra bênção. O contrário de maldição é bênção. É assim que funciona o paralelismo antitético ou contraste na poesia hebraica. Isso você vai encontrar muito comum nos livros de Salmos e outros livros de poesia hebraica. Por exemplo, lá em Salmo 121, no último versículo, diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. A saída é guardada por Senhor no peregrino, quando ele vai para Jerusalém, mas não somente a saída, o contrário, ou seja, quando ele sai para Jerusalém e quando ele volta. É assim que funciona o paralelismo antitético na língua hebraica e é isso que é usado aqui nesse texto. Agora, eu pergunto novamente para você, por que foi usado, introduzir essa forma poética? 2 versículos no meio de uma grande narrativa. Essa poesia foi usada. Deus está dizendo assim: cumpriu-se a sua palavra. Ou seja, ele havia dito, se Adão comer o fruto da árvore, a maldade, as consequências vão ser drásticas. Então, essa é a ideia do uso da palavra maldição dentro desse grande gama de narrativa do livro de Gênesis, que começa de capítulo 3 a 11. Eu repito, para que Marcos Feliciano aprenda isso uma vez para sempre. Portanto, essa é a suma da questão. É mostrar que a maldade que é originária da queda, alcançou a toda a raça humana sem distinção, sem discriminação. Até mesmo Noé, que havia sido livrado de dilúvio, ele também foi alcançado pela maldade do pecado. É por isso que a maldade do pecado é anunciado e ato pecaminoso é encontrado na sua família e próprio ele como pai da família. Vamos ver agora em Gênesis capítulo número 12, versículos 2 a 3. Diz assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês perceberam que agora conclui com essas 2 palavras. Palavra maldição e palavra bênção, que eu venho discutindo lá de início. Então, o que está sendo dito aqui, como eu disse, a maldição generalizada a toda a raça humana, sem distinção, sem discriminação, é dita lá a todo o povo. E aqui no capítulo número 12 de Gênesis, Deus agora está anunciando sua bênção outra vez, agora de forma generalizada novamente. Já que a maldição é generalizada, a bênção novamente agora é generalizada. A todos os povos da terra, sem distinção, em ti quem? Em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a questão, Marco.